Não tinha um cabo em cima para segurar, porque ele prendeu na ponte. Não tinha nada, entendeu? Depois do acidente que aconteceu ontem à tarde, a prefeitura interditou o local. Estas imagens mostram como foi feito o resgate. Equipes do SAMU tentaram salvar o funcionário. Ele ainda estava vivo quando foi socorrido até o hospital, mas não resistiu às fraturas no tórax. A vítima despecou de uma altura de quase 8 metros. Segundo testemunhas, o soldador ficou prensado pelo material pesado da ponte e o corpo dele completamente submerso dentro d'água. 2 outras vítimas conseguiram escapar com vida da tragédia. Este operário conta que estava trocando o piso da ponte quando a estrutura partiu ao meio. Ele e um outro trabalhador foram lançados na água. Na hora a gente não consegue ver nada, foi tudo rápido demais. Ele estava trabalhando com maçarico e eu estava soltando a chapa com o pé de cabra. E de repente a estrutura cedeu de uma vez. E houve correria? Como é que foi? Não houve correria, não deu tempo de correr. A prefeitura já abriu inquérito para investigar as causas do acidente. O Ministério Público acompanha o caso. A ponte faz a ligação do bairro Jardim Soares e o Distrito Industrial de Itapira. Segundo os moradores, a tragédia era anunciada. A estrutura já apresentava problemas. Balançava, né? Que a estrutura estava fraca. Então ela passava muito, bastante reclamava. E denuncia que os reparos só começaram por causa de um abaixo-assinado feito pelos moradores no fim do ano passado. Pedia, reclamava e não resolvia, né? Ajudou a comunidade aí e veio aí para tentar resolver o problema, né? Uma hora ia acontecer, né? Tava muito feio demais, muito ferrujado mais ponta aí. Essas passarelas lá em Itapira estavam sob reforma. Se eu não me engano, eram 5 passarelas e era a última. Essa que caiu era a última que estava passando por esse trabalho de reforma, justamente por causa desse abaixo-assinado aí feito pelos moradores. E olha, a Prefeitura de Itapira informou que vai abrir entre hoje e amanhã um processo administrativo para investigar a queda dessa passarela. Só que é o seguinte, a Defesa Civil interditou outra passarela hoje, que fica próxima ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município, na Avenida dos Italianos. Essa ponte também foi reformada pela mesma empresa onde trabalhava o operário morto. Outras passarelas passam por vistoria, ainda não há informação se elas foram interditadas ou não. O fato é que tudo agora passa por investigação depois que aconteceu uma tragédia, né? Nós tentamos falar com a empresa desde ontem, viu? Desde ontem, quando aconteceu esse acidente, nós tentamos falar com a empresa responsável por essa obra, só que ninguém nos atendeu, nem agora, viu? Nós tentamos hoje de manhã, nós tentamos hoje à tarde e nenhum representante falou com a gente. Até tinha um representante lá no enterro do operário, só que ele também não foi encontrado pela nossa equipe para comentar essa situação. Fato é, uma vida perdida por causa de um acidente. Pode ter sido uma fatalidade? Pode. Só que os moradores já estavam denunciando um problema nessa passarela, nessa série de passarelas. Então, alguma coisa já estava errada desde o começo, né? Aí resta a Polícia Civil fazer a perícia, né? A perícia já foi feita, inclusive, em 30 dias deve sair o laudo para constatar de fato o que aconteceu, mas essa imagem realmente é impressionante. A imagem da ponte caída em V é uma imagem que não é muito comum a gente ver assim nessa região não, viu? Cair em V, olha o tamanho do parafuso, olha como é que ficou o parafuso, totalmente torto. E aí a ponte totalmente caída. Bom, pode vir aqui comigo porque é o seguinte, os moradores do entorno da rodovia Santos Dumont fizeram um protesto ontem por causa da prisão de um homem no Jardim das Bandeiras. Eles consideram injusta a ação da polícia. Quem acompanhou foi a Karina Rica, aqui no telão, pode rodar. O protesto fechou as 2 faixas da rodovia Santos Dumont no sentido Indaiatuba. Cerca de 40 pessoas invadiram a pista e atearam fogo em pneus, impedindo a passagem de veículos. Eles pediam a liberdade de Jonathan Rony dos Santos, de 22 anos, preso na terça-feira, segundo os manifestantes, de forma injusta. Ele teria sido confundido com um rapaz que teria tentado assaltar um policial militar. O policial reconheceu o meu filho, não, ele reconheceu a bermuda
bermuda que o meu filho estava vestido. Ele não reconheceu meu filho, ele reconheceu a roupa do meu filho. O rapaz estava na casa dele, era 10h30. Eles estão falando que o assalto foi 10h15. Ele foi encontrar com a namorada dele. O Jonathan, ele é um menino bom, ele é carismático, ele namora, ele ajuda a mãe dele na casa dele. Coloca minha mão no fogo por ele, porque eu sei que não foi ele. A mãe indignada chamou os amigos para o protesto. Ela quer justiça e afirma que se o filho não for solto, outras manifestações serão realizadas. Se o meu filho não for liberto, amanhã a gente fecha de novo. Se ele não for depois da manhã, a gente fecha de novo. Enquanto o meu filho não for liberto, a gente vai fechar a rodovia. A gente não vai parar. Aqui é o povo unido e ninguém será vencido. Eles fecharam a pista por cerca de 2 horas. Foram registrados 5 quilômetros de congestionamento. Olha, realmente é uma situação bastante complicada, viu? Porque é o seguinte, os moradores têm o direito deles de fazer o protesto, é uma situação aí que não é lá muito comum, é bem verdade, protestar por causa de uma prisão que eles consideram injusta. O fato é que a população tem aí feito várias ações contra a ação da polícia, né? Tem feito vários manifestos contra a ação da polícia, enfim, é uma sensação de insegurança que todo mundo vive aqui na nossa região e não à toa aí acabam fazendo esse protesto. Prejudicam os motoristas, mas eles também têm o direito de fazer a manifestação deles. Nós estamos aqui no estúdio com o ouvidor das polícias do estado de São Paulo, Júlio César Fernandes Neves. Pode vir. Tudo bem? Como é que vai? Prazer, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o convite aqui da equipe do Brasil Urgente. Ouvidor, a pergunta básica que eu vou lhe fazer é a seguinte: chamou muito a atenção quando nós ficamos sabendo que o senhor viria aqui para Campinas, na região do Vida Nova, que foi onde aconteceu uma das chacinas no dia 12 de janeiro. Qual que é o objetivo da sua visita? Nós fomos convidados aqui para participar hoje de uma audiência pública que vai ocorrer lá nesse bairro, no Vida Nova. E a ouvidoria, eles pediram até que eu escolhesse a data, que fariam questão que a ouvidoria estivesse presente. Então, nós estamos sendo convidados. Na realidade, eu não sei qual que é a pauta dessa audiência pública, mas possivelmente deve ser das 12 mortes recentes que houve aqui na cidade de Campinas. Eu lembro que a Comissão de Direitos Humanos esteve aqui também na cidade de Campinas, né? A equipe de comissão mesmo esteve aqui para poder dar o apoio deles, né, para poder se colocar à disposição da Polícia Civil também. A ouvidoria da polícia também está à disposição dessa população para quem quiser fazer alguma denúncia, alguma coisa do gênero? Sempre. A ouvidoria de polícia foi criada para isso. A ouvidoria de polícia exerce o poder de fiscalização externo da polícia, né? Sem corporativismo nenhum. Existem as corregedorias e a ouvidoria recebe denúncias de toda a população. E é muito fácil denunciar. Em qualquer orelhão, no 0800 17 70 70, você faz a sua denúncia de graça, né? Você liga de graça e das 9 horas às 18 horas sempre tem alguém recebendo as denúncias, né? Essas denúncias são processadas lá dentro da ouvidoria, a gente encaminha conforme a gravidade da denúncia, ou para uma corregedoria, ou mesmo para o Ministério Público, caso haja um desdobramento, né? Um crime grave, não é? E conforme a situação, nós vamos diretamente ao Procurador-Geral pedir para que aquilo lá tome uma iniciativa que venha a ser, essa situação venha a se desenrolar com um processo crime, enfim, que os autores venham ser penalizados. Né? O senhor assumiu a função no dia 27 de janeiro. 15 dias depois, cerca de 15 dias depois tomou posse oficialmente, né? Dia 22 de janeiro. Foi. 22 de janeiro, isso, né? Isso. 10 dias depois das chacinas. O que o senhor conseguiu coletar de informação até agora? Lembrando que já passou mais de um mês dessa série de crimes. Na realidade, a posse solene do ouvidor foi a 22 de janeiro. Mas eu fui nomeado por decreto do governador, dentro de uma lista tríplice, numa eleição que houve no Conselho de Defesa do Direito das Pessoas Humanas do Estado de São Paulo, que as entidades civis elegem 3 nomes, e dentre esses 3 nomes, o governador indica um deles para que venha exercer o cargo de ouvidor das polícias do Estado de São Paulo num período bienal. É um mandato de 2 anos. Então, eu assumi, na realidade, solenemente, dia 22 de janeiro, mas formalmente eu já tinha assumido na época das festas, ali entre o Natal e o Ano Novo, né?
Então eu já era ouvidor na época que eu estive aqui. Por isso que foi um pouquinho anterior, após Solene, houve o problema gravíssimo aqui. Na realidade, naquela época, eu fiquei sabendo através de pessoas de Campinas que ligaram e da própria imprensa, né? Nós temos uma assessoria militar lá na ouvidoria, que é um coronel, e temos uma assessoria civil também, que é um delegado. E através dessa assessoria fiquei sabendo o que estava acontecendo e nos prontificamos a vir aqui no outro dia de manhã. E no outro dia de manhã, nesse dia de manhã, conversamos com vários cidadãos da cidade, e dentre eles familiares de pessoas que tinham sido mortas, né? E fomos vendo os indícios que a possibilidade daqueles homicídios terem sido feitos por policiais militares, né? Existiu os indícios e com esses indícios nós fomos até a seccional, conversamos com o doutor Licurgo, que é o delegado seccional, estivemos também com o próprio secretário de Segurança Pública. Naquele dia mesmo, eu estive aqui de manhã e no período da tarde o doutor Fernando Grella compareceu aqui, já junto com uma equipe do DHPP comandado pela doutora Sato. No primeiro dia da entrevista coletiva. Exatamente, naquele dia que até o doutor Fernando deu uma entrevista coletiva. Depois, qual é o papel da ouvidoria? A ouvidoria, ela não julga e nem processa ela não investiga. Ela não tem o poder de investigação, mas ela tem o poder de provocar. Ela recebe a denúncia para que o Ministério Público ou a própria Polícia Civil encaminhe isso daí. E aí, isso daí a gente cobra. Né? E nós temos cobrado. Às vezes eu converso com o próprio delegado aqui, até estivemos hoje no Ministério Público. Mas a situação, as consequências daquela tragédia que houve, de todas as mortes, foram essas prisões que já foram ventiladas pela imprensa, 5 prisões e mais um que está sendo investigado, de uma das mortes, né? Que pode ser o início de todas as outras, os outros homicídios, né? Pode ser. Isso cabe à Polícia Civil investigar e a ouvidoria só acompanha e cobra. É justamente sobre isso que eu ia lhe perguntar, sobre a morte do Joab Gama das Neves. Pode ter sido a primeira, né? O primeiro, né, caso da série de chacinas. Muito tem se falado sobre esse caso especificamente, mas com relação às outras mortes, as outras 11 mortes, não se tem falado muito. A ouvidoria recebeu alguma denúncia falando especificamente sobre as outras 11 mortes? Não, especificamente não recebeu uma denúncia, uma coisa concreta. Ninguém ligou. Mas tivemos situações que existe a possibilidade de ter sido policiais militares, já que houve, parece que uma reunião um pouco antes, em um determinado lugar aqui em Campinas, dentro desse pessoal, né? Então isso daí foi indícios que pode vir a ajudar a esclarecer as outras mortes, né? Isso é comandado pela autoridade policial, que é o delegado responsável pelo inquérito policial. Para o senhor avalia que as investigações caminharam? Eu achava que fosse mais célere a coisa, né? Esperava, né? Mas sei das dificuldades, a gente tem que reconhecer que existe muita dificuldade em deixar claro uma situação dessa que é gravíssima, né? E não pode também chegar e errar. E tem que ter uma coisa bem concreta para que haja uma denúncia, posteriormente uma pronúncia e o pessoal que eventualmente que realmente participou desses homicídios venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri da cidade de Campinas. Né? O senhor acredita que esses policiais que foram presos e esse 6º que foi indiciado podem manchar de alguma forma a imagem da corporação? Sem dúvida. Se realmente foram eles e ficar comprovado isso, né, apesar de a gente ter um número enorme na corporação, mais de 90 mil policiais, não tenha dúvida que uma atitude dessa, mesmo isolada, deixa uma corporação um pouco manchada, né? Um pouco. Porque não é normal uma atitude dessa numa polícia, né? Pelo menos nos países desenvolvidos não é. E no Brasil, quando acontece isso, lógico que mancha. Agora, a ouvidoria e
está aí para fazer com que maus policiais não fiquem na corporação e venham fazer com que a corporação seja realmente bem vista, né? Atitudes isoladas, isso daí até o próprio secretário deixou claro que dentro de uma corporação de mais de 90 mil homens é normal que possa existir desvio de condutas de alguns. E isso daí, a ouvidoria está de olho nisso. Tá certo. Então, Júlio César Fernandes Neves, ouvidor das polícias aqui do estado de São Paulo, ele compareceu aqui ao Brasil Urgente, daqui a pouquinho vai estar lá no Vida Nova participando dessa audiência. Muito obrigado pela sua presença aqui. Felipe, foi um prazer, disponha da gente. Ele vai estar daqui a pouquinho, portanto, às 7h30, né? 7h30, lá no Vida Nova. Tem intervalo, pessoal? Se tiver um intervalo, me dão um aviso aqui. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Tem especial daqui a pouco aqui no Brasil Urgente, hein? Fica por aí.